Bom dia, a paz do Senhor, amados. Sejam bem-vindos a mais esse tempo de estudo da Palavra de Deus, onde Deus vai continuar a nos ensinar pelo seu Espírito Santo acerca desse assunto tão precioso. E vou dizer mais, tão importante, porque nós podemos, às vezes, cometer erros, né? Mas a palavra está aqui para nos auxiliar, para nos instruir, e eu tenho certeza absoluta que você tem sido muito abençoado com este estudo. E nós vamos aqui prosseguir nesse nosso tema que é sobre os anjos e demônios, porque demônios também são anjos, não é? E nós temos ensinado aos irmãos, aprendido juntos, na verdade, o ministério dos anjos, as categorias dos anjos, e quero reiterar para você, nós temos falado aqui, amados, que a nossa fonte de consulta é a palavra de Deus, tá bom? Já disse aqui que existem materiais paralelos, seculares, mas que nós entendemos não terem a autoridade que a palavra de Deus tem, ok? Para nós, a palavra de Deus é a autoridade final sobre os assuntos. E aquilo que não está escrito, nós devemos ter na palavra, nós temos que ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, para que não cometamos erros, buscando fontes espúrias, fontes que não estão alinhadas à palavra, que muitas vezes fazem parte de uma tradição, de uma cultura, de uma mitologia, e estas coisas não edificam as nossas vidas, tá bom? Então nós vamos orar. Você que está aí acabando de dar uma bicadinha no café, no chá, se prepare, porque nós vamos aqui estudar a palavra do Senhor. Ore comigo para que Deus nos dê o entendimento que nós precisamos neste assunto. Amado Pai, querido Deus, bendito Espírito Santo, nós estamos mais uma vez aqui diante do Senhor, diante da Tua palavra, para continuar este estudo, Senhor, acerca dos anjos, tanto do bem quanto do mal. Meu Deus, que a Tua unção esteja sobre nós, que o Senhor nos ensine pelo Teu Espírito Santo, e toda honra, toda glória, todo louvor nós damos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos lá? Acordado? Muito bem. Quero lembrar que se você não tem a apostila ainda, você pode baixá-la, viu? Tem um link aí no Facebook onde você pode baixar a sua apostila. Ah, pastor, mas é difícil para mim. Bom, se você quiser a apostila, você pode passar na minha casa e nós entregamos para você a apostila. Mas se você for lá sem máscara, eu não entrego. Tá bom? Vamos lá então. Eu acho que a maioria já tem a apostila, né? Então eu quero apenas relembrar o que nós falamos na aula passada, tá? Na aula passada nós vimos o ministério dos anjos na vida de Jesus. Nós vimos que eles estiveram presentes desde o início. O anúncio do nascimento de João, que foi o precursor de Jesus, aquele que veio à frente. João Batista nasceu por volta de 6 meses antes de Jesus. Ele era 6 meses mais velho que Jesus. E a palavra diz que ele era o precursor, o arauto do Senhor, né? Aquele que veio anunciando, falando do arrependimento, preparando o coração dos homens para que Jesus pudesse trazer a mensagem. Falamos também do anúncio dele, do anjo para Maria. Falamos que o anjo falou com José, falou para ele fugir para o Egito, depois sair do Egito. Os anjos estavam na ressurreição de Jesus, os anjos estavam na ascensão de Jesus ao céu. Tudo isso nós vimos na aula anterior. E começamos a ver também sobre a origem do diabo, que aqui nós estamos entrando já na parte do lado esquerdo, né? Da situação. O lado dos demônios, ok? Vamos lá. Então nós vimos que o diabo é um ser real. Nós falamos para você isso, queridos. O diabo é um ser real. Ele é assim como os anjos, ele é um anjo, né? Ele era um querubim, nós vamos ler isso aqui. E ele é um ser real. O diabo é tão real quanto você. Ok? Ele existe assim como eu existo. Como você existe, ele existe. E ele também tem personalidade, ele tem vontade, né? Ele tem intenções, ele tem
ele também tem as mesmas coisas que nós temos assim, tá? Ele não é um ser humano, lembra? Anjo é anjo, gente é gente, mas eles têm personalidade. E nós vimos aqui que a palavra Satanás, né? Eu falei primeiro os dois principais nomes pelos quais ele é conhecido, que é Satanás ou Diabo. E nós falamos que isto não é o nome, são qualificações. Satanás vem do hebraico, que é Satã, que significa o quê? Está na apostila, nós vimos, né? Adversário, opositor, aquele que se opõe, aquele que se levanta contra, algo nesse sentido, tá bom? E a palavra diabo vem da língua grega, lembrando que o Velho Testamento, na sua grande maioria, foi escrito na língua hebraica, algumas passagens em aramaico, tá? E o Novo Testamento foi escrito no grego, ok? E a palavra diabo é a palavra que significa acusador, vem de diabolos, tá? Nós lemos os textos, não é? E nós vamos prosseguir aqui. Então eu queria começar com você hoje, dando assim início já à nossa aula de hoje, sem a retrospectiva que nós fizemos. A nossa aula começa mesmo aqui no item 10, que fala a história da queda de Satanás, tá? Isso está registrado no livro de Ezequiel, capítulo 28. Nós vamos ler aqui algumas passagens. Por exemplo, Ezequiel capítulo 28, vamos ler Isaías. Eu sei que você não tem nesse ponto alguns versículos, mas eu vou passar para você, fique tranquilo. Em Ezequiel capítulo 28, a leitura é um pouco longa, mas nós precisamos fazê-la, tá bom? É do versículo 12 até o versículo 19. Então eu vou ler com você, você acompanha aí a leitura. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Preste atenção no que eu vou falar, nós vamos ler agora. Estiveste no Éden, guarde isso, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Olha aí. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, instrumentos musicais. No dia em que foste criado, foram preparados. Então, primeira coisa, o diabo foi criado. Lembra que nós falamos que os anjos são seres criados? O diabo foi criado. Deixa eu corrigir aqui já de cara. Este anjo foi criado. Tá bom? Tu eras o querubim. Categoria dele, qual é? Querubim. Tá bom? Ungido para cobrir. E te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência, e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, te fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Então vamos parar aqui um pouquinho e vamos entender aquilo que está sendo escrito aqui
que nós lemos até agora. Na apostila nós temos assim, olha, letra A. Era um ser criado. Vimos isto, né? No dia em que foste criado. Um querubim. Lembra? Nós falamos de querubim, serafins, arcanjo. Lembra disso? Pois é, o diabo, esse anjo, eu vou até evitar usar a palavra diabo por enquanto. Este anjo, porque até aqui ele não é diabo. Ele não tem esse título, vamos colocar assim. Ele não está qualificado. O que significa diabo? Acusador, não é? Até aqui ele não tem esta atitude. Satanás, o que significa Satanás? Lembra de Satã? Opositor, aquele que se opõe. Até aqui ele não é um acusador, não é um opositor a Deus. Ele foi um ser criado, uma das mais elevadas das criações de Deus. Nós lemos o quê? O que nós lemos aqui? Que ele era um aferidor, que ele andava no meio das pedras afogueadas. Por isso, querido, ele vai ser chamado de anjo de luz, pelo seu esplendor. Tá bom? Então, Lúcifer é uma transliteração para o latim. Nós vamos ler o texto aqui que fala anjo de luz. Uma versão traz Lúcifer, porque já coloca a versão corrigida, mas a versão atualizada coloca anjo de luz. Nós vamos ver isso lá em Isaías, tá? O que fala o texto aqui então? Que ele é um ser criado. Nós lemos isso no texto de Ezequiel. Ele é um ser criado. A categoria dele era de querubim, uma das mais elevadas das criações de Deus. Lembra? Porque ele falava, te cobrias. O que nós falamos? Lembra? Na arca, os querubins cobriam. Tinha a arca e a tampa que cobria a arca. E em cima da tampa tinha 2 querubins. Nós falamos isso aqui. Cobrir significa guardar, proteger. Por isso que muitos entendem que ele era um anjo protetor, que estava assim. Lembra lá no Jardim do Éden que nós vimos que o Senhor colocou querubins para vedar o caminho à árvore da vida? Lembra disso? Então, é uma categoria de guardadores, ok? Bom, letra B. Ele tinha um ministério especial de louvor. Aqui, querido, alguns afirmam isto, tá? Que ele tinha um papel no louvor, na adoração, porque diz que os tambores, os pífaros foram nele criados, e quando ele andava fazia som. Olha, imagina essa situação aqui. Ele andando no meio de pedras preciosas. Daqui a pouquinho eu quero falar algo com você sobre isso, segura aí. E fazendo sons. Então você vê que ele tinha uma posição de destaque mesmo. Está começando a entender de onde vem o orgulho? Quando as pessoas começam a ficar poderosas, importantes. Nós vamos ver isso aí, segura aí, tá? Então ele tinha um ministério especial de louvor, cobrindo ou protegendo o trono de Deus. Acabamos de falar sobre isso. Os instrumentos foram criados no seu interior. Meu Deus! Não dá para a gente entender tudo. Você vê como é que é profundo o negócio? Na letra C, preste atenção. Este orgulho a respeito da sua beleza e cobiça levou à queda. Nós lemos tudo isto aqui no texto de Ezequiel. Então vamos fazer um resumo do Ezequiel aqui. Ele era um querubim ungido, né? Ele era protetor, guardião, muitos entendem, de acesso à presença de Deus. Participava, alguns dizem que ele era o responsável pela parte de louvor, tá? Há um pensamento corrente que é por isso que muitos ministérios de louvor têm problema, né? Que há muito problema em relação à música na igreja, porque o diabo quer destruir o louvor. Querido, o diabo quer destruir tudo. Pelo menos eu não sou participante dessa teoria de que a principal parte que o diabo quer pegar é o louvor. Eu creio que o diabo quer pegar louvor, quer pegar a palavra, quer destruir tudo. Porque não adianta ter um ministério de louvor bom se não tiver um ministério da palavra. Vai cair em engano. Então, Deus é um Deus de 100%, querido. E o diabo quer destruir também 100%. Tá? Agora é assim que a gente entende. Tá bom? Porque dá muita ênfase ao louvor, mas e a palavra? Como é que fica?
os apóstolos vão dizer que nos últimos dias muitos falsos mestres trariam doutrinas de demônios. Então você vê que o diabo também age na questão da palavra. Tá bom? Estou dizendo isso porque eu acho que tem que ter essa noção de que o diabo quer acabar com tudo na igreja. Tá bom? Ou em relação àquilo. Aliás, nós já lemos aqui, que nós vamos falar aqui sobre escatologia e vamos ver isso, que o anticristo diz que ele se levanta contra tudo que é Deus. Tudo aquilo que diz respeito a Deus, ele quer acabar. Tá bom? Mas depois a gente fala mais sobre essa questão. E então, Ezequiel, ele é um ser criado, ele é um querubim, fazia parte provavelmente do grupo de louvor do céu, né? Alguns entendem que ele era o chefe, que ele era o líder do louvor lá no céu. Diz que ele era perfeito até no dia em que foi achado o pecado nele, tá bom? Então ele não era, preste atenção, ele não era este ser do mal. Ele não era este ser do mal que hoje é, que hoje ele é, tá bom? Pastor, esse negócio dele andar no Éden, vamos falar para você aqui que a gente entende que houveram 2 Édens. 2, pastor? Calma que eu vou te explicar. Tá bom? Porque esse Éden, ele é pré-Adão, querido. É uma coisa antes de Adão. Tá? Daqui a pouquinho eu vou falar com você sobre isso. Segura aí. Porque fala que ele estava no Éden. Tá bom? E ele foi expulso de lá. Não. Quem foi expulso do Éden, que nós lemos na Bíblia, em Gênesis, foi Adão e Eva. Então teve um outro Éden de onde Satanás foi expulso e veio para a terra onde o Adão viveu num Éden. Tá bom? São 2 momentos distintos. Eu vou falar com você já já sobre isso. Isso aqui está para nós fecharmos essa questão de Ezequiel. Eu queria que você lesse comigo agora Isaías. Isaías capítulo 14, versículos de 12 a 15. Preste atenção, ó. Como caíste do céu. Na versão corrigida, que é a que eu estou usando aqui, está ó Lúcifer. Como é que está na outra versão aí? Ó estrela da manhã. Ou uma outra versão fala anjo de luz. Filho da alva. Tá? Na atualizada fala estrela da manhã. Mas não é Jesus estrela da manhã? Jesus é a resplandecente estrela da manhã. Filho da alva, como foste cortado por terra. Ezequiel falou isso, que ele foi lançado por terra. Tu que debilitavas as nações. Olha aqui, olha lá como começou a queda dele. Tu dizias no teu coração. Para um pouquinho, olha para a câmera. Então nós temos Ezequiel dizendo que ele andava no jardim de Deus e ele estava no monte de Deus. Lembra disso? Aqui em Isaías começa a dizer que ele foi lançado para a terra. Então é o mesmo personagem. Tá bom? Não obstante essas passagens da Bíblia serem escritas aparentemente para reis terrenos, eles fazem uma alusão a Satanás. Nenhum homem terreno jamais esteve no monte de Deus. Tá bom? Ok. Eu estou falando isso porque você vai ouvir algumas teorias diferentes. Tá? Eu já ouvi dizer, já li, preste atenção quando eu falo para você, fica na Bíblia, que este anjo do mal, que esse personagem para quem está sendo falado aqui foi para Adão. Eu já li isso, querido, porque estava no Éden, só que houve outro Éden. Eu vou te explicar isso. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, ou estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, lançado por terra. Você, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração. Olha o que ele diz, perceba que ele vai usar 5 vezes o pronome eu. Eu subirei ao céu, eu, acima das nuvens, das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Então é a segunda vez o pronome eu, e no monte da congregação eu me assentarei. Aos lados do norte eu subirei sobre as alturas das nuvens.
E eu serei semelhante ao Altíssimo. Eu sei que não precisa colocar o eu serei, é para nós identificarmos aí. Que por 5 vezes ele usa o pronome eu. Aqui começou, tá? A questão do Satanás se ensoberbecer. Do anjo, na verdade. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Olha para mim, olha para a tela. Então, o que nós temos? Um anjo, certo? Que segundo Ezequiel era perfeito, não havia nada de errado nele. Jesus vai falar disso, né? O João, desculpa, vai falar que ele era até que se achou pecado nele, tá? Jesus vai falar isso no Evangelho de João. Então, o que vai acontecer, querido? Esse anjo vai se ensoberbecer, vai se ufanar. E ele vai querer, como ele sabia que não poderia ser maior, ele falou, eu vou ser igual a Deus. Porque ele está no monte, lembra? E o que a Bíblia diz? Que ele foi precipitado para a terra. Ezequiel fala isso, Isaías fala disso. Tá? Em Lucas capítulo 10, versículo 18, olha o que Jesus diz. Olha o que Jesus diz. Eu via a Satanás caindo do céu como um raio ou como um relâmpago, dependendo da versão que você tenha. Então, vamos dar uma formatada no que nós vimos até agora. Um anjo foi criado. Tá? Alguns pegam o nome dele do hebraico para dizer que era o nome dele, o significado do nome, tá bom? A gente não é nome, é qualificação, tá? Por isso que algumas escrituras paralelas trazem o nome do diabo, tá? Mas quando lá fala dele, não é da criação lá em Ezequiel, não está falando do nome dele, está falando da qualificação dele, que ele era um anjo que transportava a luz, que vivia no meio da luz. Por isso, na transliteração para o latim, Lúcifer, aquele que carrega a luz, o portador de luz. Ok? Não é nome, tá? Ok, então ele era um anjo, querubim, estabelecido numa posição de destaque, se ensoberbeceu e foi lançado para a terra. Quando a gente abre e lê, quando nós lemos Gênesis capítulo 1, nós vamos ver uma criação, não é isso? Gênesis 1 diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2, e a terra era sem forma e vazia. Certo? Agora, abra comigo Isaías capítulo 45 e vamos ler. Isaías 45, versículo 18, diz assim, porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez, a terra, e a estabeleceu, que não a criou vazia, mas para ser habitada, eu sou o Senhor e não há outro. Uma versão fala, não a criou para ser um caos. Então olha para mim agora. Isaías 45 diz que a terra não foi criada para ser um caos, e a gente entende que a outra versão é a mais correta, tá? Deixa eu explicar para você uma coisa importante. Quando a Bíblia fala, né? Vou até pegar minha Bíblia aqui para ler com você, tá? Eu não coloquei esse versículo aí, porque eu queria ler com você aqui no momento juntinho. Eu tinha até esquecido de colocar esse versículo. Diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia. Esse verbo aí, do ser aí, era, no hebraico, ele não tem a ver com assim, do ser, mas de tornar-se. Tá? Tohu vohu, um caos, sem forma e vazia. Então quando eu falo aqui, ó, na minha versão, e a terra era sem forma e vazia, no hebraico, esse verbo aí de ser aí, não é no sentido de ser. Olha, a terra era sem forma, ela tornou-se sem forma e vazia. Ou seja,
Tohu vohu, um caos. O que trouxe esse caos à terra? Nós temos que entender o seguinte, presta atenção. Entre o versículo 1 e o versículo 2 existe um tempo. Tá bom? No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí você tem que ir para Isaías 45. E ele não criou a terra um caos. A terra tornou-se um caos. O que trouxe caos à terra? Nós entendemos que é Lucas capítulo 10, versículo 18. Eu vi a Satanás caindo do céu como um raio, como um relâmpago. A queda dele trouxe caos. Ok? Teve uma música de uma pessoa que cantou e falou: meu querubim ungido caiu, não sei o que. Cuidado com essas músicas, viu? Não vou nem falar quem é a cantora. Eu já falei que é a mulher. Voltando aqui para o nosso assunto de maneira mais propícia. Quando o anjo, presta atenção, querubim ungido foi precipitado para a terra, é que houve esse estrondo, esse barulho, esse eco que está no universo, que os cientistas falam. A gente entende, querido, que foi quando houve esse reboliço na terra. Se você for olhar para a criação da terra, aqui em Gênesis capítulo 1, você perceba que a parte seca já existe. O que houve foi separação entre a parte seca das águas. Eu não vou ler tudo com você. Algumas coisas você tem que ler aí. Vai ler. Tá? Pode ver que na criação fala que houve separação entre a parte seca e as águas. Por quê? Já existia. Então, para lá. Então, o que nós entendemos? Que houve uma criação anterior, querido, a esta de Gênesis 1, versículo 2 em diante, tá? Que é a parte do versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí tá lá o inimigo, agora inimigo, né? Tá lá o querubim ungido, tá lá todos eles, ok? Aí houve iniquidade nele, o que aconteceu? Apocalipse vai dizer que ele trouxe 1/3 dos anjos com ele, quando ele caiu, que são os demônios. Quando vamos falar especificamente de demônio, vamos falar disso com você, vamos voltar aqui com você, tá bom? Então a gente entende que havia um Éden, vamos colocar assim, mineral, vamos colocar assim, onde o diabo vivia, o diabo, né? O anjo, querubim, vivia, lembra? Entre as pedras afogueadas andava, você era o delírio das nações, as pessoas se fascinavam, até que houve essa presunção em ti. Qual? Isaías 14, ele se ufanou, ele se ensoberbeceu, fez lá o seu governo paralelo, isso não é novo, essa disputa por poder não é nova, e é aqui que tem origem, querido, a queda deste anjo ungido. Lembra? Satã, aquele que se opõe a Deus, em primeiro lugar. Diabo, adversário de quem? De Deus, em primeiro lugar. Mas qual foi a sentença de Deus? Você será lançado para a terra. Quando Adão, vamos voltar para o Gênesis 1. Quando a Bíblia vai relatar que Adão e Eva estão no jardim que Deus colocou para eles, que é o segundo Éden, quem é que está lá que vai seduzir Eva, oferecendo a ela a chance do conhecimento do bem e do mal? Quem é que está lá? Ele mesmo. Através do quê? De uma serpente. Vai dizer isso, que o diabo, né, tomou a forma da serpente e seduziu Eva e, consequentemente, Adão. Onde é que ele está? Ele está na terra. Por que ele está na terra? Porque ele foi precipitado de lá. Entendemos isto? Ficou claro? Eu vou sugerir para você que você assista umas 2 vezes esta aula, para que isso que eu falei para você fique claro ao seu coração. E qualquer dúvida, já falamos isto, você pode postar no grupo da Escola Bíblica, tá bom? Vai chegar e nós vamos responder para você.
Vai aparecer o meu WhatsApp, mas você pode colocar lá e vai aparecer para você. Depois nós vamos postar a resposta e vamos responder aqui também. Tá bom? Ok. Então vamos fechar aqui, tá? Vou ler de novo. Ó, letra A, ele era um ser criado, um querubim. Ele tinha um ministério especial lá, né, de louvor, cobrindo ou protegendo o trono de Deus. O orgulho, por causa disto, levou à queda. Nós vemos isto. Jesus disse que via a Satanás caindo do céu. Foi nesse dia. Por quê? Jesus, lembra? Ele já estava lá como palavra, querido. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então Jesus viu esses fatos acontecendo. Tá bom? Muito bem. Vou prosseguir aqui, tá? Os anjos foram criados com livre-arbítrio. Por isso foi achado pecado nele. Lembra que eu falei que ele tem as mesmas qualificações, as mesmas coisas da personalidade que nós temos? Tá bom? O fogo do inferno é o seu destino eterno. Eu queria só fazer um parênteses. Quando fala que ele vai ser precipitado para o inferno, que é Isaías capítulo 14, diz assim: contudo serás levado ao inferno, ao mais profundo abismo. Nós temos que entender que a Bíblia, ela relata os fatos, mas nem sempre ela separa os tempos. Eu vou repetir. A Bíblia relata os fatos, mas não separa os tempos. Na profecia de Daniel existe isso, e aqui também. Tá? Porque ele vai ser lançado no inferno. O diabo, meu irmão, ele ainda não está no inferno. Não, pastor, não. O diabo está solto. Nós vamos falar para você que o inferno, o verdadeiro inferno, não foi inaugurado ainda. Hoje, aqueles que pecam e morrem na condição de pecadores estão no lago de fogo. Desculpa. O lago de fogo é o inferno. Eles estão no lugar de tormento. No dia do juízo final é que será lançado no inferno os pecadores, e o diabo vai ter o privilégio de inaugurar o inferno. Que a Bíblia diz, Apocalipse diz, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Tá bom? Assunto que nós vamos tratar em escatologia. Segura. Calma. Uma coisa de cada vez. Então, vamos lá. O fogo do inferno é seu destino eterno, tá? Mateus capítulo 25, versículo 41, diz assim: então dirá também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu falei que foi Apocalipse, né? Mateus. Apocalipse fala que o diabo foi precipitado no inferno. É Mateus aqui que fala, Jesus falando, né? Que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Letra F. Os filhos de Deus lutam contra um ser pessoal. Já falamos isso, que o diabo é um ser pessoal. Satanás ainda é muito inteligente. Não obstante ele ter perdido a posição que ele tinha, meu irmão, em nível de poder, em nível de inteligência, ele é astuto. Ele é tinhoso. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10, que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás. Ele é ardiloso, essas tramas, o diabo, meu irmão, ele está no mundo, né, há milhares de anos. E ele maquina. Você vê coisas aí, ele arquiteta, ele gera situações. Ele é maquiavélico mesmo, tá? Aí nós temos, né, nomes, atribuições e significados. Olha aí. Os nomes dados a Satanás descrevem seu caráter. Foi o que nós falamos, não são nomes próprios, tá? São qualificações. Nomes pessoais e títulos são dados a ele. Isaías capítulo 14, o texto que está aí, onde aparece, né? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, ou Lúcifer, tá? Tu que debilitavas as nações.
Nós já lemos esse texto, então vou pular para o próximo ponto da nossa apostila. Atos pessoais e qualidades são atribuídos a ele. Temos aí algumas atribuições, alguns versículos a gente vai ler, outros não. Nós temos, por exemplo, diabo, já falamos significa acusador, caluniador. Satanás, já falamos também, adversário. Agora na página 5, tá? Tá na página 4, na página 5 aí. Dragão, lá em Apocalipse. O dragão, a antiga serpente e Satanás. Que é o que está em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, que eu vou ler, que é a letra C. Diz assim, ó. Serpente, ou antiga serpente. Ok? Apocalipse 12, 9 diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Tá vendo aí? Olha o que nós lemos lá em Isaías. Ok? E nós temos depois Beelzebu, Deus das moscas, Deus do esterco, lá em Mateus capítulo 12, versículo 24 a 29. Amém? E na página 6, virando a tua página aí, você tem letra E, Belial, ou inutilidade, que significa maligno, aquilo que é inútil. Belial é uma palavra que significa assim, aquilo que não tem valor, não tem nenhum proveito, que é 2 Coríntios 6,15. E que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel? Aqui está se referindo a Satanás. Ok? Ele é chamado também do Deus deste século, que está em 2 Coríntios 4,4. Você pode ler aí. Ok? Depois tem lá o príncipe deste mundo, o príncipe da potestade do ar e o maioral, ou o príncipe ou maioral dos demônios. Então ele é o chefe de todos eles. Mateus capítulo 12. Aí na tua apostila está o versículo 24, você pode pôr do 24 ao 26. Acrescenta o 26 aí. Tá bom? Bom, querido. E tem assim, ó, na Vulgata existe a palavra Lúcifer, que significa alvo, luminoso ou portador de luz. Beleza? Fechamos então? Passou rápido, né? Meu Deus, pastor, mas já está acabando a aula. Meu irmão, é muito assunto. É muita coisa para estudar. Então, por isso fica firme que nós voltamos domingo que vem com mais uma escola bíblica para você. Releia tudo aquilo que nós estudamos hoje. Tá bom?